bem-vindos a mais um ACIPcast. Cezinha, tudo bem? Tudo jóia, Aninha. Hoje nós estamos com um super convidado. Esse podcast era para ser gravado lá atrás, mas nós não conseguimos porque a agenda dele é muito complexa, mas agora deu certo. Senhor Antônio Carlos Parisi, muito bem-vindo ao nosso ACIPcast. Muito obrigado, Carolina. Obrigado, César. É uma satisfação estar com vocês. Falarmos da CIP sempre é uma coisa que me incentiva muito. E o senhor faz parte da CIP desde sempre, né? Desde sempre. E a gestão foi de 1998 a 2002 como presidente. Foram 2 gestões seguidas. E aí ele já começou nos contando que ele foi presidente nesse período, mas já fazia parte da entidade como diretora muito antes, e por várias gestões. E hoje está e também faz parte da FACESP, continuou por muitos anos. Exatamente. Então é tudo isso que a gente quer conhecer. Pois Senhor Parisi, a gente fala que assim, quando a gente convida, e principalmente ex-presidentes, a gente quer saber, quer conhecer todo o trajeto que foi feito na entidade, mas também queremos conhecer o senhor Parisi. Perfeito. Tudo, tudo. Então a gente quer começar vamos, do início. Vamos desnudar. Exatamente, essa a conversa. Então queremos saber quem que é o senhor, se o senhor nasceu em Rio Preto, como foi a trajetória, como iniciou profissionalmente, pessoalmente, é casado desde quando, tem filhos, enfim, a gente quer conhecê-lo por completo. Então queremos conhecer, começar a história do senhor. Ok. Bem, eu comecei, eu nasci, vamos começar assim, né? Eu nasci em Mirassol, aqui pertinho, né? Do lado. Meu pai era ferroviário, então a ferrovia o mandou para Mirassol e minha mãe grávida, eu nasci em Mirassol. Com poucos meses de vida, meu pai se mudou para São Paulo, procurando galgar outros caminhos, né, e crescimento da família. E lá fui eu para São Paulo bem pequeno, com alguns meses de vida. Aos 5 anos, depois de 5 anos em São Paulo, nós viemos para São José do Rio Preto. Meu pai se uniu aos irmãos, que eram marceneiros, né? Meu pai trouxe um pouco de dinheiro, passou a ser o capitalista da história. Então, nós criamos, a família criou uma indústria de móveis pequena, de fundo de quintal, que depois prosperou e chegou a ser uma grande indústria, e com lojas esparramadas pela cidade e com algumas filiais, inclusive. Bom, isso aí foi a primeira etapa, né? E eu, aqui em São José do Rio Preto, eu me expandi. O que eu pude me expandir, criei muitas amizades e comecei a ter uma participação interessante. Eu, no grupo escolar ainda, de repente, não sei por que razão, até hoje não sei explicar isso, a professora me guindou a situação de fazer um discurso para as mães, no Dia das Mães, que iriam lá para a sala de aula. Então, o senhor já era um bom orador desde sempre. Eu não sei se eu era bom orador, mas de alguma forma eu impressionava. Bom, eu fui orador lá, depois havia uma solenidade antes das aulas, se encontravam todas as classes no pátio, e aí me puseram para fazer um discurso também, aí eu não quis, cheio de histórias, né? Bom, mas eu acho assim, eu tive uma convivência realmente muito grande, uma socialização boa minha, sabe? Depois fui para no ginásio, fui bom aluno no grupo escolar, dos primeiros, depois fui para o ginásio. No ginásio eu também fui bem, graças a Deus, não tive reprovação nenhuma, até atingir a fase de definição, né, de atividade profissional mesmo, né, de enfrentar a vida, né? Uhum. Aí eu fui para enfim, eu comecei a enfrentar uma situação diferente, uma circunstância diferente. Me dei bem em quase tudo que eu me infiltrei, né? No colegial, eu já fui também participante do grupo do colegial. Eu passei a ser presidente do Grêmio Estudantil, né? Presidente do Grêmio Estudantil, no ginásio São Luís. Começou aí já as presidências. Então. E foi uma sucessão assim, de fatos. A CIP vem depois, mas numa circunstância diferente.
alguém me chamou para participar. Você não quer participar da CIRP, gestão Toninho Mafus? Né? Eu quero, vamos participar. Então, eu era secretário, se não me engano, o segundo secretário, foi a primeira participação minha. E aí, subsequentemente, eu participei de quase todas as diretorias até eu me eleger. Né? Depois do Toninho, quem que foi? Do Toninho Mafus? Toninho foi o José Pascoal Constantini. Depois o Daniel de Freitas. Tá, né? tá. Nossa, o Toninho foi nos anos 70, então. É? O Daniel foi em 82. Então foi 70, 70 Nos e anos pouco. 70. Então. E depois o José Pascoal Constantini. Então o senhor tinha 20 e poucos anos. 30 e poucos. Eu tinha pouca 20, idade. 30. Pouca idade. Tá. Pouca idade. Eu sei que eu fui me dando muito bem, fui ficando, né? Nesse ínterim, eu fui presidente do Clube Monte Líbano, aí eu me afastei da CIRP. Fui presidente do Clube Monte Líbano 4 anos. Isso depois do senhor ser presidente da CIRP não, ou antes? Não, antes. Tá. Antes. Tá na diretoria Antes, só. Tá. Aí, na gestão da Yolanda Bassiti, ela me convidou também, nos primeiros 2 anos, não, porque eu era presidente do Monte Líbano. Na segunda gestão dela, completando os 4 anos dela, ela me convidou para ser vice-presidente dela. E eu entrei como vice-presidente da Yolanda. E aí tem uma sucessão de coisas interessantes, né? Eu fui um dos acometido do infortúnio da queda de um prédio, né? A história do prédio que caiu aqui em São José do Rio Preto. Os edifícios lá na Badi, né? Na Badi. Então, eu era o maior proprietário daquela história toda. Eu tinha vários apartamentos, lojas, né? Porque eu tinha o terreno e eu permutei o terreno por obra, né? Pela construção. A construtora. Era do senhor. Uma grande parte. Tá. Uma parte é minha e outra do Silvio Bassiti. E a maior parte era minha. Bom, e houve aquele infortúnio, aquela coisa terrível, eu fiquei muito abalado, né? Eu já não era mais presidente do Monte Líbano. E aí eu fiquei numa situação complicada. Aí comecei a viajar. Fui para a casa do meu irmão, lá em São Paulo, fiquei muito abatido, fui me recuperar, né? Com a família. E depois eu fui para Piracicaba, na casa de uma tia que eu gostava muito e tal. E lá na casa dessa tia eu recebo um telefonema da Yolanda Bassiti, onde a coisa acontece, né? A Yolanda falou assim, você precisa vir para cá, faltava uma semana para a eleição. Você precisa vir para cá que você vai ser o futuro presidente da CIRP. Eu falei, Yolanda, mas eu não tenho condição. Eu estou passando por um momento muito complicado, muito difícil, né? Ela falou, não quero nem saber, você vem para cá, você vai ser o presidente da CIRP. Eu falei, mas não dá tempo nem para escolher diretoria, nada, porque a eleição é daqui uma semana, né? Não, eu encaixo você na presidência, você pega um vice e o resto pega a minha diretoria mesmo. E foi o que eu fiz. Eu voltei para Rio Preto, que a minha ideia não era vir para Rio Preto, mas dado o convite da Yolanda, voltei para São José do Rio Preto e entrei nesse esquema, né? Peguei um vice, o meu amigo que faleceu há pouco tempo, o Oswaldo Graciani, botei ele como vice e peguei toda a diretoria restante da Yolanda mesmo, né? O conselho também todo da Yolanda. E, minto, a presidência do conselho também foi meu, era uma pessoa minha. E nesse esquema eu peguei a CIRP, né? E foi assim, me dei muito bem. Foi uma coisa assim interessante. Então a CIRP também voltou para a vida do senhor num momento importante. Para mim foi. Né? Veio num papel importante para ter porque eu estava renovada. Eu estava meio perdido, sabe? Dado o choque de tudo aquilo, eu estava meio perdido. Então foi fundamental para mim. Em termos de reabilitação, em termos de recomeço, firmar, né? Firmar um ponto de vista e tal. E você acreditar em você, né? Porque, de repente, você fica até preocupado, porque, pô, como que comigo aconteceu isso? tudo isso, né?
Será que vai dar alguma coisa certo, né? De agora em diante? E aí tinha muito buchicho, muita coisa. Não, foi terrível. Uma época Foi em terrível. 97 aquela queda, né? 96 ou 97? Eu acho que 97. 97. Bom, mas enfim, voltei para a CIRP, né? Voltei, porque estava afastado por causa do Monte Líbano. Voltei para a CIRP e fui muito feliz. Foram 4 anos. E foi a gestão da virada do século, né? Foi. Eu passei o bug do milênio. O bug do milênio, eu era o presidente, né? Eu era o presidente. E mesmo estando tantos anos como diretor, né, já acompanhando a entidade, mesmo estando um pouco distante depois que assumiu o Monte Líbano, quando o senhor assume em 98, qual que foi o maior desafio que o senhor encontrou sendo como presidente na CIRP? Bom, eu tive com toda amizade, com toda essa coisa com a Yolanda, né, que eu era muito amigo da Yolanda e sempre fui, né, e das meninas, inclusive, do Alim, eu tive um probleminha com a Yolanda, né, que ela fazia uma feira e que essa feira dava muito problema financeiro para a CIRP. Então, eu quis acabar com a feira, por causa disso. Que feira que era? Era uma feira de generalidades, não tinha especificamente nada. Cada um montava lá um estande, tinha os estandes para venda, cada um comprava estande e botava o seu produto. Divulgava o seu produto, divulgava seu o seu produto, exatamente. Você lembra? Não, acho que depois o senhor acabou, né, com ela, então. Depois não teve, depois das próximas gestões não teve. Porque a CIRP estava girando. No colegial. A Yolanda ficou muito magoada comigo, sabe? Mas, na verdade, a CIRP estava girando muito em torno dessa feira. Sim. Né? E eu acho que tinha outras finalidades da CIRP. Né? Bom, e acho que... Esse foi o maior desafio aí, porque ela trouxe o senhor de volta. Pois é. E aí tem um... Então, mas eu tinha a minha administração, né? A minha maneira de administrar, né? Que era diferente dela, né? Mas terminamos muito bem, viu? Apesar dela ter ficado com raiva de mim por algum tempo, pouco tempo. Pensando em todo esse tempo, né? Porque a gente está falando aí de 28 anos, Exato. Né? Desde que o senhor assumiu a CIRP até hoje. O que o senhor vê de uma diferença grande, pensando nos empresários que tinham naquela época, e muitos continuam até hoje, graças a Deus, né? Que tinham naquela época com os empresários de hoje? Assim, o que o senhor vê de mais diferente entre desses 28 anos? Então, evidentemente que é muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. E muita mudança, né? Aconteceu. Muita mudança, então nós tínhamos assim uma administração muito tete a tete, né? De contatos constantes com os empresários do Rio Preto. Eu fazia visitas aos estabelecimentos comerciais deles, né? E fazia visita e era bem recebido por todos. E hoje isso é diferente, isso não acontece mais, né? Até outro dia eu falei para o atual presidente, falei, você não visita o pessoal? Não dá tempo e tal. A informática, né, está predominando tremendamente, e na época não existia a informática da maneira como é hoje, né? Então, hoje se fala em criar uma entidade tal, X, tal, que vai ter uma criação agora recente da CIRP, que foi mesmo... O Hub de inovação. O Hub, exatamente. Então, é muito diferente. Naquele tempo era olho no olho, bate-papo, e visitar, e assim a gente caminhava. O senhor lembra quantos associados tinham, mais ou menos, há 28 anos atrás? 28 anos atrás, nós tínhamos perto de 1.000 associados. 1.000 Nossa. associados. Era bastante. Era bastante. Não, sim, senhor. Era bastante. A CIRP sempre foi uma entidade muito representativa. A CIRP dava muito orgulho para a gente. Você é o presidente da CIRP? Sim, sou o presidente da CIRP. Porque ela se impunha já, né? A CIRP já se impunha nessa época. Ela era a grande entidade de Rio Preto. E ela era ouvida em tudo que se fazia em Rio Preto. E os políticos respeitavam muito a CIRP, como até hoje. Sim, ainda hoje, né? Então, ela tinha muita força, a CIRP.
né? E a gente conseguiu várias vezes uma remodelagem no centro da cidade, e tal, por obra da CIRP, que pedia, exigia e acontecia, né? E estamos outra vez pensando nisso, né? Então, a gente estava vendo aqui os feitos, a gente até comentou, falou assim, nossa, cadê aqui? Tem aqui, ó. Investiu, que o senhor fez, reivindicou junto ao poder público a revitalização do centro, né? Sim. Isso em 98. Aí depois teve, na gestão do Maurício, entregou um projeto. Aí na gestão agora, que o Jorginho era o secretário também do Paulo, da Adriana, assim, sempre está pedindo, o centro assim, sempre está em constante mudança, né? Na verdade, eu acho que o centro sempre causa uma preocupação para nós todos, né? Por quê? Porque, bom, o centro foi o coração. Tinha loja, o senhor tinha comércio no centro, né? Tinha. Inclusive, quando o senhor era presidente, o senhor tinha já? Tínhamos. Tá. Bem no centro, bem aqui na Então a ligação na General do Glicério. com o senhor sempre foi muito forte. Foi. Era no calçadão ou era no centro mesmo? Não, a quadra seguinte, após o calçadão. Então, e sempre a gente entendeu que nós não podíamos abandonar o centro, porque a cidade começou a crescer na periferia, né? Uhum. Começou a crescer de diversas formas, um comércio mais popular, outros mais fortes, e outros até melhores, até com um nível mais alto. Mas o centro não pode ser esquecido. E a gente pensa assim até hoje. Não pode ser esquecido o centro, né? Não. Então, a gente sempre está pedindo para o poder público para que proteja o centro, né? E é comum a quase todas as cidades, né? Você vê hoje o Tarcísio, do nosso governador, está preocupado com o centro de São Paulo. Né? Com essa mudança toda que está acontecendo, né? A internet, comércio online, enfim, é um desafio, um grande desafio. E se o centro for, de certa forma, esquecido ou abandonado, ele, infelizmente, ele vira um território perigoso, né? Muito. Por isso que tem que ser sempre jogado luz, né, no centro, né? Então, esse é outro problema também que a gente tem enfrentado, quer dizer, ele passa a ser mal frequentado o centro da cidade, né? Sim. Então, outra coisa, Rio Preto é uma cidade muito visada, né? Pela sua pujança, pelo seu crescimento constante e tal, as pessoas de pouco poder aquisitivo, ou que não têm nenhum poder aquisitivo, acabam migrando para cá, né? E acabam se estabelecendo nos jardins, dormindo nas praças, né? Sim. Isso tudo tem que se tomar muito cuidado com isso. O senhor Parisi, como o senhor disse, né? Não foram só esses 4 anos como presidente, mas o senhor já tinha essa relação com a CIRP, participando de várias gestões como diretor, e depois continuou. O senhor é muito próximo da CIRP até hoje. Sou. O que o senhor acha que foi o principal feito da associação comercial que contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade? Bom, a classe em si, né? O comerciante. A cidade não cresceu industrialmente falando. Ela cresceu comercialmente falando. Né? O grande impulso de Rio Preto foi o comércio. Né? A indústria veio depois, pouco a pouco, né? E a gente até se preocupava com isso, porque Rio Preto não tem indústria e tal, né? Mas tinha um comércio muito forte. E que dominou, veja bem, o mais importante, que dominou toda a região. Não ficou circunscrito à cidade, mas à região. Então, ela passou a ser uma sede regional, uma capital regional, né? Tanto é que agora nós estamos falando aí... Agora tem o título, né? Então, região metropolitana. Metropolitana, né? Tudo isso foi consequência do comércio de Rio Preto. Sim. O comércio que deu tudo isso a Rio Preto, né? Não foi a indústria. A indústria veio depois, mas ainda incipiente, né? Ainda incipiente. Nós estamos vendo agora, dentro da informática e tal, parece que há possibilidade de um crescimento maior, que seria muito bom também. Porque tudo aquilo que contribui para arrecadações da cidade é importante, né? Não estamos distinguindo só o comércio, mas o comércio foi a alavanca da cidade, isso não há dúvida. Sim. Se a gente pensar na gestão do senhor, nessas 2 gestões, 98 a 2022, quais foram as principais bandeiras que o senhor levantou pela CIRP e que contribuiu muito forte no desenvolvimento econômico da nossa cidade? Bom, a gente primeiro sempre foi um vigia constante da cidade, né? Com muito amor, brigando com o poder público sempre para que as coisas não acontecessem e a cidade não ficasse esquecida,
Essa foi a grande bandeira, e que todos os outros presidentes também fizeram, né? Brigaram muito pela cidade. E eu acredito que a grande preocupação nossa era o crescimento. Vamos crescer, vamos crescer. E a gente se engajava em toda disputa ou que fosse para beneficiar a cidade, né? E eu tenho até algumas mágoas, algumas lamentações, né? Vou te falar uma. Um piloto veio conversar comigo, da TAM, veio conversar comigo dizendo que ele ficava preocupado porque o aeroporto nosso nunca seria internacional, porque ele não tem espaço para rolamento de pista, né? Para o avião rolar. Então, eu peguei esse piloto e fui conversar com o prefeito da época, né? E cheguei para ele e falei, olha, eu gostaria que ele explicasse para o senhor o que está acontecendo. E aí o piloto explicou. A pista nossa é curta, né? Então, e se falava muito na internacionalização. Então, precisa ter pista longa, porque um avião com carga, por exemplo, né, se você internacionaliza, você vai receber cargas, não é só pessoas. Uhum. Então, ele vai ter que ter, com o peso, na medida que ele aterriza, ele precisa ter pista de rolamento longa, para ir diminuindo a marcha, né? E o nosso aeroporto, a nossa pista é curta. Muito bem, e o que se pode fazer? Existe a rodovia que fecha a Washington Luiz, né? Do lado de cá não tem mais jeito, do outro lado não tem jeito Tinha mais. casa já. Mas daquele lado ainda tinha essa possibilidade. Por quê? Porque é simplesmente uma ponte, né? Existem vários aeroportos no mundo. Eu lembro dessa conversa de fazer fazer a rodovia passar por baixo e a pista em cima, né? Exatamente. Nós levantamos essa bandeira, né? De ter espaço para o avião. E eu não sei, houve um fato aí desagradável, muito desagradável, porque nessa conversa e jornal falando sobre isso tudo, de repente a prefeitura cedeu a área posterior ao Washington Luiz para uma empresa da cidade. Cessão. Então, matou essa possibilidade. Derrubou essa possibilidade. E eu fiquei muito chateado na época, porque era uma luta nossa, a internacionalização. De outra feita, eu tive também uma outra lamentação, e até hoje eu penso nisso. Juntamente com outros dirigentes comerciais de Rio Preto, e o setor hoteleiro, principalmente, a gente se uniu com o Sindicato dos Bares e Restaurantes, e Sebrae, inclusive, para que a gente fizesse o que exatamente acontece hoje em Olímpia. Um centro, né, de turismo, de negócios. A ideia era inclusive, criar um local para reuniões, para congressos. E isso foi avante, né? A gente foi para a Câmara conversar com os vereadores, com o prefeito, e conseguimos a aprovação, veja bem, conseguimos a aprovação da sessão, que era da parte do fundo da antiga, que tinha lá no Distrito Industrial, lá, o IPA. No fundo do IPA, houve a cessão de uma área, destinação de uma área para isso, né? E a coisa é simples, porque o que aconteceu em Olímpia, que hoje a gente, nossa, Olímpia, era para perfurar um poço de petróleo, né? Não acharam petróleo, mas acharam água quente. E virou o que é hoje lá, né? Um balneário famoso e crescendo a olhos vistos, a ponto de agora eles que pedirem o aeroporto internacional, que era para ser nosso há muito tempo. Bom, eu acho que aí houve um descuido, eu não vou citar nomes, mas houve um descuido em ceder para uma empresa de Rio Preto, uma empresa até prestigiosa de Rio Preto, ceder uma área que seria o aeroporto internacional, para a pista, aumentar a pista. E, ao mesmo tempo, aí vem essa história,
que a gente conseguiu a aprovação da Câmara, conseguimos a área, e eu saí da CIRP, né? Eu me desliguei da CIRP nesse ínterim. Mas estava tudo preparado já para se fazer o que se fez em Olímpia. E simplesmente não virou, não vingou. Foi esquecendo. E até hoje eu não sei, porque a área tinha sido cedida já para isso, sabe? Reservada para isso. Não sei nem que pé está isso hoje, junto à Câmara, né, os vereadores da época. Isso quantos anos atrás? Foi na gestão Na gestão do senhor? Foi na minha gestão. 26 anos. Na minha gestão. E o investimento seria privado. Então, veja bem, você tá, no aeroporto não, né? Não, evidente. Nesse balneário. Nesse balneário, exatamente. A gente... mais do que isso até. Nós conseguimos, e aí eu digo que não fui eu, mas o pessoal do Sindicato dos Bares e Restaurantes conseguiu trazer um americano interessado nessa área. Então, ele veio aqui, do Texas, um americano, para ver a área e tal, e se conversou bastante, mas no fim não deu certo. Mas chegamos a trazer um americano aqui para ver a área, ver se ele teria interesse em criar esse parque. É interessante isso, né, que o senhor está falando, porque assim, a gente, inclusive esse final de semana eu estava conversando com algumas pessoas e como tem cidades que não evoluem, né? E que a gente vê que a cidade fica no mesmo lugar, e aí alguma cidade perto tem um crescimento absurdo, e você fala, como assim? Por que essa não foi e a outra foi? E aí quando a gente vê Rio Preto, né, comparando Rio Preto de 25 anos atrás, de 30 anos atrás para o que é hoje, teve um desenvolvimento muito grande, por mais que tem todos esses problemas que o senhor citou agora, e sempre tem, né? Mas é uma luta constante, Por né? causa do povo. E isso eu vejo Depende do nitidamente povo. que a CIRP tem um papel fundamental nesse desenvolvimento e nesse crescimento. Porque, como o senhor muito bem falou, a CIRP sempre esteve junto com essa coisa, para assim, ó, vamos juntos, a gente ajuda onde a gente pode ajudar, mas estou de olho, né? Estou de olho e estou cobrando o que precisa ser cobrado para ter o crescimento e o desenvolvimento necessário. E por isso que a gente vê uma São José do Rio Preto tão diferente do que era e do que é hoje. Então, a CIRP, eu não tenho dúvida que tem um papel fundamental nisso. Você vê um piloto de um Boeing, me procurar na condição de presidente da CIRP, quer dizer, procurou a CIRP para resolver um problema que ele estava preocupado. Sim. Né? E que para a cidade era importante. Infelizmente, não virou. É o que eu lamento. Né? Mas é isso, a entidade ela vai fixando os olhos no futuro e trazendo, né? Aí o poder público ele tem a velocidade dele, não vai acompanhando, né? Mas o status muda, né? Porque vai mudando, vai avançando, né? E mais gente pensando em prol, né? E trabalhando em prol do crescimento. Do crescimento não da CIRP, do crescimento da cidade. Então, mas a CIRP tem aí que o valor da CIRP, né? Um piloto procurou a CIRP. Sim. É referência. Sim, né? Eu não conhecia. Quando o pessoal quer investir na cidade, assim, vai vir uma empresa que quer investir. Geralmente eles procuram ação comercial. E aí, assim, eu acho que é um desafio isso, porque assim, foi criado isso lá atrás e está mantendo. Agora o desafio e a pergunta que eu vou fazer para o senhor é exatamente nesse sentido. Como a gente viu que mudou muita coisa, inclusive o próprio comércio, né? Se a gente for pensar no centro, o comércio, hoje, se a gente pensar o que a cidade se desenvolve, qual que é a maior? Acho que é serviços hoje, né? Que mudou do que era antigamente. O que o senhor acha que a CIRP tem que fazer para continuar relevante para os empresários dessa nova geração e das gerações que ainda vão vir? Porque a cabeça das pessoas está mudando muito. A forma de adquirir um serviço, um produto, está mudando. Hoje a tecnologia, a inteligência artificial está acontecendo. Então, como fazer a associação comercial para continuar muito relevante como sempre foi? Bem, eu acho que o primeiro passo já foi dado. Nós temos hoje na diretoria, os cargos principais, a partir do presidente, são pessoas ligadas a esse crescimento, né? A esse momento de crescimento, não só físico, né? Mas essa coisa toda do que há de moderno hoje, né? Então, eu acho que a CIRP está preparada para isso e tem elementos para entrar nesse campo e crescer nesse campo, né? Agora,
Eu acho que a CIRP mantém ainda algo muito importante, que é o seu nome e o seu prestígio. Ela é procurada, né? Como nesses casos que eu citei, né? E atualmente mesmo, você vê que a CIRP é procurada. Ela é uma entidade respeitosa, muito respeitosa, né? Eu acho que o caminho é esse, é as pessoas que entendam do momento que nós estamos vivendo, né? O momento de crescimento, já não só físico, né? Mas também com toda essa panaceia aí de momento mesmo, né? De automação, diabo. E eu acho que nós temos que pensar nisso daqui para frente. E eu acho que a diretoria está preparada, que tem elementos lá que entendem bem, dos vice-presidentes, inclusive, o presidente, são ligados a esse crescimento que existe hoje. E aí eu acho que o Hub de Inovação vem para coroar isso. O Hub. Né? E que vai ser aí o presente e o futuro do que a CIRP pode fazer e pode ajudar todos os empresários e associados. E o que eu acho importante é que a CIRP sempre é vanguardeira, né? Sim. Isso que é fundamental. Sim. Quer dizer, assumir. Sim. Assumir o papel, né? Como sempre assumimos, né? Sim. Sim. A CIRP está sempre presente, vai. Né? Daí o prestígio dela, a importância dela. Ô, Sr. Parisi, o prédio quando o senhor assumiu, a CIRP tinha o prédio da Natal Konarski, né? E o prédio da sede. Aí depois teve a Distrital Norte, que vocês alugaram, né? E também o prédio do lado que vocês compraram, o SCPC ali, né? Então na minha gestão, a gente já tinha essa preocupação, né? Achávamos que a CIRP estava muito acanhada onde estava, que era um prédio só de muito antigo, né? Muito antigo. E que não era mais o suficiente já para a entidade. E eu fui fazendo uma economia financeira na condição de presidente, porque, veja bem, o meu interesse era comprar um terreno que até hoje está vago ao lado, que é um estacionamento hoje. Eu estava de olho naquela área. Eu queria comprar aquela área para construir um prédio lá ligado ao prédio antigo. Mas era um banco que era o dono, e acho que é até hoje, né? Embora seja um estacionamento, mas acho que é alugado para estacionamento. Não, o banco não pode ter mais imóvel. Depois da lei da Basileia, eles não podem ter mais patrimônio. Então, eu confiava muito numa situação dessa, né? Mas na época eles podiam. Sim. Então eu não tinha jeito de comprar do banco, né? Ser mais difícil, era mais fácil, né? o banco comprar sempre, né? Então eu falei, poxa, e agora, né? E o dinheirinho guardado. Aí cutucamos lá um laboratório de análises clínicas que funcionava ao lado do prédio da CIRP. Aí eu conversei com o pessoal e eles estavam interessados em vender. E aí conseguimos concatenar o negócio e compramos aquele prédio. Já compramos um prédio pronto, quer dizer, a vantagem foi que estava pronto. Era só entrar lá, botar os móveis e entrar. E foi, acho que, a grande tacada, porque era muito pequeno o prédio antigo da CIRP. O atual Konarski era uma doação da prefeitura. Era uma doação de um prédio também simples, bem simples. Tinha um auditório, e o auditório é mais fácil de fazer. Você levanta as paredes só e cobre e bota móveis lá, né? Mas que serviu para a CIRP nos momentos em que ela não tinha outro. O auditório do centro é pequenininho, né? Ela precisava do auditório maior, era lá que a coisa acontecia. Eu usei muito lá aquele auditório. Lá a prefeitura deu o terreno ou já deu um prédio semi-pronto? Deu terreno e se construiu o prédio. Ah, tá. Né? Foi na gestão da Yolanda, né? Ou não? Não, aí foram reformas, né? Ah, tá. Foram reformas. O Konarski mesmo foi que, na verdade, que concatenou essa negociação. Então foi bem antes. Foi. Tanto é que tinha o nome dele lá, acho que tem até hoje, né? Sim. Então foi ele. A Yolanda fez uma reforma.
Ah, tá. Até eu era diretor da Yolanda nessa época. Eu acho que a placa lá tá de 97, né, Ana? Um pouquinho dessa no ano reforma. anterior da gestão do senhor. Excelente. Tem o nome do List lá na diretoria, desde aquela época. Então, aí essa reforma que foi maravilhosa, né? Acho que mudou totalmente a característica, a visão do prédio, né? Ficou um prédio moderno, que serve bem à CIRP, e que ela precisava de um prédio desse tipo, né? Porque o centro já não... O auditório é pequeno. Sim. Bem pequeno. Ele resolve alguns problemas, mas ainda, para um grande evento, ele é impossível. Ele ficou até agora, né? Só foi danificado por causa das obras da Badi, né? Que aí danificou a estrutura, teve que fazer praticamente um prédio novo, né? Diz que agora tá maravilhoso. Tá lindo. Agora tá moderno, né? É um prédio assim, eu passo lá todo dia. Os próximos 100 anos. Eu fico orgulhoso daquele prédio. Tem que ficar mesmo. Lindo. O senhor faz parte de tudo isso. Faço. O senhor Parisi, qual foi o maior legado que o senhor acha que o senhor deixou para a CIRP, para São José do Rio Preto, através da CIRP? Bom, eu acho que uma das coisas foi a minha dedicação. Eu me dediquei totalmente, com prejuízos particulares, porque não tem como. Se você quer se dedicar mesmo, você vai ter prejuízos particulares. Tempo, né, principalmente. Né? Eu tive. Prejudicou muita coisa minha, mas o amor que eu tinha na CIRP era muito grande. Né? E no Montelibro também. Tanto é que lá também, acabei de receber agora o título de sócio honorário. Maravilhoso. Né? Recebi agora no começo do ano. Recebi o título de sócio honorário da diretoria, que saiu agora. Terminaram agora. Então, e também da CIRP eu já recebi o título também. Então, é dedicação. Eu acho que eu me dediquei muito. Isso foi o grande legado meu para o comércio de São José do Rio Preto. Foi dedicação exclusiva. Eu deixava de estar no meu negócio. Nessa altura, eu tinha uma indústria de móveis, que era minha, no distrito industrial, Valdemar Verde, e eu simplesmente passei a bola praticamente terceirizei praticamente para ficar na CIRP. E eu ficava de manhã, de tarde e de noite, porque sempre tinha à noite alguma coisa ainda para fazer. Ou tinha uma reunião, ou tinha um encontro, ou tinha uma palestra, sempre tinha alguma coisa. Então foi de manhã, de tarde e de noite. Foi uma loucura. Até em detrimento da família, né? Sim. Mas, então, com tudo isso, ainda vem a história da FACESP. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, mesmo então, saindo, né, da CIRP como presidente. Mas está inserida na CIRP, né? Não, completamente. Maior, como presidente, né? Depois entrou na FACESP. Como foi essa história? Não, mas é concomitante. Sim. Eu fui presidente da CIRP e, ao mesmo tempo, eu fui vice-presidente da FACESP. Eu não sabia disso. Eu entrei a pedido, a convite de um presidente que numa saída porque havia eleição de vice-presidente, né? Então eu fui convidado pelo presidente Alencar Burti, na época, para que eu ocupasse um cargo que estava abandonado por um problema não é bom nem falar, mas um problema de Fernandópolis, que estava no cargo e teve que abandonar o cargo, né? E eu fui chamado para um mandato tampão de 2 meses. Entrei em 2 meses e, a partir daí, eu não saí mais. Sabe quanto tempo? 24 anos eu fiquei. Eu fiquei 24 anos como vice-presidente da FACESP. Uma vida inteira. Nossa, somando mais os anos que o senhor ficou como diretor e como presidente. Pois é. Aí, os 4 anos da CIRP, eu não podia ficar mais, mas eu continuei na FACESP. Sim. Né? E no Conselho da CIRP também, né? Ou não? Ah, sim, no Conselho Permanente, né? Aí é como presença permanente, né? O ex-presidente tem o cargo vitalício. Então, aí eu fui porque aí eu consegui trazer para cá um congresso de todas as associações comerciais do Estado de São Paulo. Consegui trazer um congresso que foi assim, para Rio Preto foi fantástico. Ah, foi esse aqui, ó. Foi o Congresso das Pequenas Empresas. Exatamente. Que fortaleceu o estatuto delas, né? Exatamente. Então,
Foi uma festa maravilhosa. Foram 3 dias de festa maravilhosa. E foi no nosso centro de convenções. Foi, nosso centro Atual de convenções. auditório. E foi assim, de uma repercussão muito grande, porque foi um evento assim, que chamou muita atenção. Excelente. E foi o último, porque ele cresceu tanto, esse evento, né, esse congresso, que depois só podia ser feito em São Paulo ou em cidades especiais. Não, Rio Preto nunca mais. E não tem mais chance nenhuma, porque cresceu demais, né? Mas o crescimento se deu pela CIRP. A CIRP que deu um grande embalo, que foi o grande sucesso desse encontro de associações comerciais. Excelente. Eu acho que tem mais perguntas, mas acho que pelo andar do tempo, né, Ana? Seu Parisi, assim, muito bom conhecê-lo mais um pouco. O senhor contando a história, fica nítido. O senhor é um líder nato desde sempre, né? Desde criança. Visão. Então já era lá escolhido para ser o orador da turma, já depois fazia parte do Grêmio Estudantil, Exato. depois Presidente. já entrou presidente do Grêmio Estudantil, depois já entrou em várias associações, já faz parte o associativismo, já fez parte da vida, né? Começou a fazer parte da vida do senhor desde sempre, e o senhor na CIRP há mais de quase 40 anos? Tem quase isso, né? Quase 40 anos, Quase isso. né? Então, Mas... assim, eu fui da diretoria por 20 anos, estou no conselho, como conselheiro só tenho a agradecer ao senhor, porque a CIRP é o que é, muito graças ao que o senhor fez e faz É uma sucessão, pela entidade. né? Ela teve uma sucessão de bons presidentes. Isso bons eu sempre falo que é diretores. maravilhoso, né? Porque assim, quando tem continuação, é muito bom. E o importante é que havia uma união entre todos nós, sabe? Isso. Quer dizer, Todo mundo tá lutando por um único bem, né? o ex-presidente apoiava o presidente atual. E como entende? isso faz diferença, né? Faz muita diferença. Não havia disputas, algumas pequenas, mas pequenas, que não chegaram a atrapalhar. Divergência, digamos. Divergência, Disputa, isso é normal, exato, né? Exato. É normal. E isso também é crescimento, né? Pensar diferente quando tem divergência é bom, porque aumenta a forma de pensar, e isso, Exato. consequentemente, tem uma evolução maior. Exato. Então, isso é muito bom. Mas muito obrigada pelo senhor estar aqui, muito bom. Gente, conhecer o senhor Parisi, que faz parte da Associação Comercial, que tem um papel fundamental para a nossa cidade, né, que colaborou e ajudou muito da nossa cidade através da Associação Comercial. Muito obrigada por fazer todo esse trabalho e por ter vindo aqui nos contar um pouquinho de toda a sua história. Na verdade, existiu uma expectativa, né? Há longo tempo que, infelizmente, por questões outras, nós não pudemos realizar essa entrevista, né? Mas eu fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês, né? Porque eu acho que a CIRP é feita de todos, né? Eu não sou nenhum especial, mas eu dei o meu trabalho, o meu suor, o meu conhecimento, que não é tão grande assim, mas o que eu pude fazer pela CIRP, eu fiz, sabe? E você faz isso, vocês fazem isso, né? Por isso que a CIRP é o que é. Por isso que a CIRP é o que é. Tem muita gente do bem, né, querendo trabalhar em prol da CIRP, em prol da nossa cidade. Então, é o que eu digo. Por exemplo, o Torinho Mafuz até hoje torce por mim. O Zé Pascoal Constantino era meu amigo pessoal. O Valdir Nonato, que é turrão, mas também até hoje me ajuda no que eu fazia e no que eu faço até hoje. É meu amigo particular. Então, assim, é uma somatória. A CIRP é uma somatória de pensamento, de cabeças, em prol da entidade. Todos adoram a entidade. Todos que passaram por lá adoram a entidade. E continuam adorando, né? Mesmo depois que sai, continuam trabalhando. É um amor incrível, né? Incrível, que não acaba nunca. Eu recebi a visita do Zé Pascoal Constantino, de vez em quando, do Torinho Mafuz, não, porque mudou para os Estados Unidos, né? Mas quase todos. O Daniel, até hoje eu converso com o Daniel sobre a CIRP. Parece que nós estamos na CIRP ainda hoje, né? Então, é isso que faz a grandeza da CIRP. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito bom, né, Sazinha? Mais uma conversa muito rica para a gente conhecer mais a nossa cidade, conhecer mais principalmente a nossa entidade. Então, muito obrigada pela sua presença. Espero vê-lo mais vezes aqui. E um grande abraço. Muito obrigada. Carolina, muito obrigado. Você é sempre muito simpática.
Sempre, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cezinha, obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês todos. É um prazer a gente desfilar opiniões e contar coisas que aconteceram do passado, mas que influenciaram de alguma forma o hoje. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Até o próximo ACIPcast, o principal podcast da Associação Comercial. Nos acompanhem. Importante vocês falarem o que gostaram, o que não gostaram, para a gente melhorar cada vez mais. Cezinha, até o próximo. Até o próximo, Aninha. Até mais. Um beijo.